acima desse limite, mesmo no inverno. Foi isso que permitiu a propagação da dengue. As larvas do mosquito portador sobreviveram ao inverno de 2001-2002 e a epidemia disseminou-se. Este mapa oficial mostra a extensão da zona afetada pela dengue. De momento, ela está circunscrita ao sul da ilha, nos arredores de Kaohsiung. Para combater os riscos de infecção na cidade, quando um caso é identificado, lança-se uma campanha de extermínio. 10 mil habitações foram abrangidas por esta. É uma tarefa titânica, mas permite evitar que a epidemia de 2002 se repita. Não obstante, as autoridades estão inquietas. Se o aquecimento persistir, pode provocar o alargamento da zona ameaçada a toda a ilha. Se as temperaturas continuarem a subir desta forma, o habitat do mosquito portador da dengue vai estender-se para norte. Poderá englobar a região central e até mesmo o norte da ilha. Corremos o risco de ver surgir casos em zonas onde a febre nunca se manifestou. Se as temperaturas continuarem a subir, até onde se propagará a dengue? Este mapa mostra as regiões atualmente ameaçadas por este flagelo. Quanto mais forte é o vermelho, maior é o risco. Por volta de 2080, a ameaça assolará regiões inteiras da África e da Índia. O mesmo fenómeno sucederá nos Estados Unidos. No Japão, o risco atingirá a ilha de Okinawa e o sul de Kyushu. 5.200 milhões de seres humanos viverão sob essa ameaça. Atualmente são apenas 2.500 milhões. Com a subida das temperaturas, há o risco de outras doenças se propagarem, entre elas o paludismo e a cólera. Eis o resultado de uma outra simulação. Mostra-nos que cerca de 260 mil milhões de pessoas correm o risco de ficar sem abrigo devido à brutalidade das alterações climatéricas. Muitas tornar-se-ão refugiados ambientais. Para onde irão? Um fluxo súbito de população pode provocar fricções no seio de qualquer comunidade. No Ártico, já há pessoas que são forçadas a exilar-se. A ilha de Shishmaref situa-se ao largo da costa noroeste do Alasca. É uma faixa de terra estreita com cerca de 5 km de extensão. 600 pessoas vivem aqui. A maioria dos membros desta comunidade pertence à tribo dos índios Inupiaq. O seu modo de vida ancestral tem por base a pesca e a caça. Em breve, porém, terão de deixar a sua ilha. No decorrer dos últimos anos, a erosão destruiu intensamente a costa e muitos habitantes viram as suas casas desaparecer por entre as ondas. Tony Weiwana pertence à Comissão de Estudo do Problema do Realojamento dos Habitantes. Há 9 anos que observa os danos causados pela erosão da costa. A situação agrava-se de dia para dia. Aquela é a casa do Nathan Weiwana. Caiu na falência por causa da tempestade de anteontem. As ondas destruíram a falésia onde a casa estava construída. Esta fotografia aérea da aldeia é de 1995. A vermelho, a casa que acabamos de ver. O fenómeno da erosão alastrou rapidamente. Em certos locais, a costa recuou 60 metros nos últimos 10 anos. Tony conseguiu filmar este fenómeno em ação. Se o solo que constitui a base destas falésias se desfaz tão facilmente, é porque se trata de permafrost. Quando esta terra gelada fica exposta ao ar livre, derrete literalmente ao ser fustigada pelas ondas. Se a ilha está atualmente tão vulnerável, é por causa da redução da calote glaciar do Polo Norte.
Outrora, em outubro, quando as tempestades fustigavam o mar, a costa já estava protegida por um banco de gelo. O gelo funcionava como um paralamas que protegia as terras da erosão. Quando as tempestades chegam e não há gelo do mar, é muito perigoso para a nossa aldeia, pois as ondas embatem diretamente na costa e levam toda a areia. Os dados obtidos via satélite mostram claramente que o limite dos gelos do mar para o mês de outubro recuou 500 km em direção a norte ao longo dos últimos 30 anos. Segundo o simulador terrestre, no verão, toda a calote glaciar poderá ter desaparecido em 2070. Os habitantes de Xixmaref analisaram o problema sob todos os ângulos. Se a erosão prosseguir a este ritmo, a ilha tornar-se-á totalmente inabitável em menos de 20 anos. Depois de longas discussões, tomaram uma decisão. Todos deverão deixar a ilha em 2009. Mas para onde irão? Esta pradaria situada no continente, no Alasca, a uma vintena de quilómetros da ilha, é uma das possibilidades em estudo. Mas para que a aldeia se translade para aqui, seria preciso construir estradas e uma pista de aterragem. Não há fundos para essas obras. Do ponto de vista económico, seria mais realista pensar numa aldeia já existente dotada de infraestruturas. Porém, os habitantes da ilha temem que tal implantação possa gerar fricções com a população já existente. Se formos para um desses locais, nada será como antes. Nunca teremos tranquilidade. De início seremos bem recebidos, mas mais tarde dir-nos-ão: vocês estão nas nossas terras. Vai ser muito difícil. Com medo de provocarem conflitos, queriam evitar a todo custo instalarem-se num local já ocupado. Esta comunidade nunca imaginou que um dia teria de enfrentar tamanha provação. De acordo com o relatório do governo dos Estados Unidos, à semelhança de Xixmaref, 184 aldeias sofrem já as consequências da subida das temperaturas. O que se passa no Alasca é apenas o começo. Noutras regiões do globo, inúmeras ilhas ou zonas costeiras estão prestes a ser engolidas pelo mar. Um estudo do GIEC calcula que em 2100 o nível das águas do mar terá subido 88 centímetros em relação a hoje. O oceano terá engolido 1.300.000 km² de terra. Muitos países, como Kiribati, Tuvalu e as Maldivas, ficarão parcialmente cobertos por água ou poderão desaparecer completamente. Se esse cenário se tornasse realidade, vejamos quantas pessoas ficariam sem abrigo. 10 milhões nos Estados Unidos, 27 milhões na Indonésia e 33 milhões no Vietnã. No total, poderiam ser 260 milhões de refugiados ambientais. O deslocamento de grupos vastos de população gera quase sistematicamente fricções. É precisamente isso que preocupa os habitantes de Xixmaref. Temo que as migrações em massa provocadas pelas mudanças climatéricas possam desencadear muitos conflitos e destabilizar o nosso mundo numa escala sem precedentes.